Se vocês não sabem fazer, sai, que tem gente que sabe. Se vocês não têm aonde arrumar, dá licença, que tem gente que sabe onde arrumar recursos, parceiros e equipe para fazer o Vasco ser o Vasco que nós queremos. Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada? Falar sobre a live de ontem, a live do Levenciano. Depois de muito tempo, ele retornou aí com as suas lives, detonou de certa forma essa atual gestão, expôs ali os erros que acontecem atualmente dentro do Vasco da Gama, demonstrou ali muita certeza na reviravolta do judiciário e trouxe diversas outras notícias de esperança para o torcedor vascaíno. Então, é claro, iremos falar sobre tudo o que rolou na live do Leven, falaremos também sobre o jogo de hoje entre Vasco e Nova Iguaçu, traremos ali algumas notícias relacionadas a essa partida do Vasco da Gama e todas as últimas notícias do nosso Gigante da Colina. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro, é claro, sobre tudo que rolou ontem na live do Levenciano, uma possível reviravolta estando aí por vir, e sobre as últimas notícias do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário aqui de apoio ao Levenciano, caso aí você queira ele na presidência do Vasco da Gama, você apoia aí ele como novo presidente do clube. Então deixe o seu apoio aqui nos comentários, deixe a sua mensagem de indignação a essa atual gestão que está dentro do Vasco. Use os comentários para demonstrar a força da nossa gigante torcida. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando aqui sobre o assunto mais importante, que acredito que dentre várias notícias que aconteceram ao longo do dia de ontem, a live do Leven foi definitivamente a mais comentada. Então, vamos falar sobre tudo que rolou. Em alguns momentos aqui do meu vídeo irei trazer momentos, né, da live dele, algumas falas que ele utilizou ali ao longo da sua live. Então vamos começar aí falando sobre como ele começou o vídeo de ontem, falando que o Vasco tem pressa, é claro, detonando aí já essa atual gestão que está dentro do clube, uma gestão que já chegou a mais de 2 meses e já tem aí nas costas um rebaixamento, já tem aí nas costas dívidas feitas por elas mesmo, né, como a falta de pagamento de salários, a demissão de funcionários, que foi um ponto muito importante que o Levenciano tocou ontem durante a sua live. Demitir funcionários é muito fácil, o problema é a rescisão que vem. Muitos funcionários de 40 anos do clube foram demitidos ontem. O problema é que quando se demite um funcionário desse tempo ali, a rescisão, a multa rescisória é gigantesca, ou seja, o endividamento aumenta dentro do Vasco da Gama, ou seja, essa gestão vai tirar o peso que está dentro delas com relação a dívidas e passar aí essa rescisão, essa multa que deveria ser paga a esses funcionários já para a próxima gestão. Então, de certa forma, mostrando ali a incapacidade e a falta de planejamento feita por eles. Então esperamos que definitivamente eles tenham pago essa rescisão, que acreditamos que seja algo muito difícil que aconteceu. Mas vamos lá, ele falou que essa gestão atual não tem competência para arrecadar recursos e aí ainda disse mais, para dar espaço para quem sabe, ou seja, dar espaço aí para que o próprio Levenciano, que tem recursos, tem fundos, ele próprio falou sobre isso, entre no Vasco e definitivamente reestruture o nosso clube. E ainda disse mais, que a vaidade e o ego dessas pessoas que estão dentro do Vasco, do senhor Jorge Salgado, do Mussa, ele não citou nomes, né, mas do Júlio Brandt, desses principais personagens políticos que giram em torno do clube nesse momento, o ego e a vaidade não deixam que ele, no caso o Levenciano, entre no Vasco e comece a tocar o barco. E falou também sobre a rejeição
dessa atual gestão e tocou num ponto muito importante. A gente vê que definitivamente essa atual gestão do Jorge Salgado é uma das gestões com uma maior taxa de rejeição, acredito que maior até mesmo que da do Alexandre Campelo. Então, ele ontem tocou num ponto importantíssimo. Ele falou o seguinte: como uma gestão do Vasco quer falar de reestruturação, quer falar de um novo Vasco, quer falar ali de um Vasco estruturado, se não tem o seu maior patrimônio, o seu maior ativo financeiro, que é o torcedor vascaíno, ao seu lado? Uma reestruturação, um novo Vasco é impossível de acontecer caso nós, torcedores vascaínos, não apoiarmos essa gestão. E foi um ponto ali importantíssimo. É impossível fazer um Vasco vitorioso sem o apoio do seu torcedor. Ou seja, a venda de sonhos, a venda de ilusões, a venda de um Vasco vitorioso aí feito por essa atual gestão que está dentro do clube é mentira. Por conta disso, por conta de grande parte da torcida vascaína não aceitar e não aí querer ter o Jorge Salgado e a sua gestão, o Carlos Roberto Osório. Infelizmente o Alexandre Pássaro entra no meio dentro do gigante da colina. Outro ponto importantíssimo que ele tocou aí ao longo da sua live foi com relação à desassociação em massa, né, rapaziada? Durante um período aí, algo em torno de 2 semanas atrás, a desassociação em massa foi um ponto muito importante tocado pelo torcedor vascaíno, ainda mais depois do período de rebaixamento do clube, que o torcedor vascaíno estava totalmente revoltado, chateado, triste com esse atual momento que mais uma vez o Vasco, mas principalmente seu torcedor, vive, e a desassociação em massa foi um ponto muito debatido. Pessoas da situação que eu falo, no caso Jorge Salgado, Júlio Brandt, pessoas assim se posicionaram, dizendo que aqueles que estavam organizando a desassociação em massa não eram vascaínos. E ontem o Levenciano foi defender essas pessoas. Falou o seguinte: ninguém é obrigado a doar recursos, a doar dinheiro, porque é exatamente isso. O único benefício do sócio torcedor do Vasco da Gama é ter desconto em jogo do Vasco. Como não está tendo jogo do Vasco, o torcedor vascaíno está doando dinheiro para o Vasco simplesmente de graça. Tem problema doar dinheiro? Nenhum. É muito importante. O problema é para onde vai esse dinheiro, qual é o destino desses recursos que o torcedor tem dado ao Vasco da Gama. E por conta disso, ele aí defendeu a desassociação em massa, falou que os vascaínos que promovem a desassociação em massa estão decepcionados com aquilo que foi feito e não foi prometido ao longo do processo eleitoral, decepcionados com resultados ridículos em que o Vasco entra em campo e perde para a Portuguesa e para o Volta Redonda, e falou ainda que o torcedor vascaíno está cansado de blá blá blá, política de austeridade e mais do mesmo. Então o Levenciano detonando totalmente o que vem acontecendo aí dentro do nosso clube, dentro do Vasco da Gama. Cansada do mesmo blá 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 de austeridade, de reestruturação, e de que vamos e que vamos e que vamos e que um dia no futuro, quem sabe, iremos. A torcida do Vasco quer mudança para já, para ontem. E aí, um tom de esperança, né? No caso, no meio da live ele falou sobre uma possível reviravolta no judiciário, né, rapaziada? Algo que sem dúvida nenhuma toca o coração do torcedor vascaíno, coloca ali um pouco mais de esperança nos nossos corações, daqueles, é claro, que apoiam o Levenciano como novo presidente do clube, ali que querem ver ele sentado na cadeira do Vasco. E ontem ele falou sobre isso ao longo da sua live. Falou que acredita muito que definitivamente uma reviravolta pode acontecer. Ele disse que o assunto no judiciário não terminou ainda, o assunto não está encerrado. Disse ainda que essa gestão que está dentro do Vasco agora comandando o Vasco está ali no julgamento sob júdice, ou seja, que pode realmente mudar a qualquer momento. Diz que confia muito que a eleição do dia 7 foi válida, que as reviravoltas podem acontecer, e ainda disse mais, que tem a certeza que cedo ou tarde as eleições do dia 14 irão ser invalidadas.
E falo mais, rapaziada, ele disse ontem isso na live através de suas próprias falas e eu vou mostrar o vídeo aí pra vocês. Mas eu também tenho pessoas ligadas ao próprio, pessoas aí que nem são vascaínas, mas que são amigos pessoais do Levenciano que disseram em mensagens particular com o próprio que o Levenciano tem muita certeza. Então definitivamente o que ele fala aí nas lives não é para enganar torcedor, não é para colocar medo ali na situação do Vasco da Gama nesses atuais políticos, não, porque definitivamente é que ele sente no coração e acredita no judiciário do Rio de Janeiro. Ele está muito confiante que em um momento, não importa se é hoje, amanhã, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, mas que no momento, em um determinado momento, ele vai sentar na cadeira de presidência do Vasco e ele tem muita certeza que isso daí ainda vai acontecer dentro do Vasco da Gama. Uma reviravolta que vai mudar, que vai colocar ele na cadeira e vai tirar ali Jorge Salgado e a sua gestão de dentro de São Januário. Não é possível você emendar a inicial e mudar o pedido inicial depois da contestação. E é isso que nos dá a certeza que cedo ou tarde não vai valer esta eleição do dia 14. Porque existe um erro crasso processual. E é claro, né, como uma reviravolta, como vocês viram aí, muito provável e de certa forma muito confiante, segundo o próprio Levenciano aí, que ela aconteça. Ele ontem também citou alguns pontos dessa atual gestão ligadas a deficiências dela. Ele falou que há zero plano de negócios, há zero planejamento, há zero parceiros, há zero equipe executiva de trabalho. Ele ainda até mesmo brincou, falando que há 0,1, 0,2, acredito que por conta aí da competência do Alexandre Pássaro, que isso tem que ser dita. Se foi um ponto positivo aí que está dentro do Vasco atualmente é o Alexandre Pássaro, é um rapaz novo? É, porém se não tivesse ele atualmente dentro do Vasco, o Vasco iria estar uma bagunça gigantesca, e falou ainda que há zero recursos, e isso mostra claramente que essa atual gestão chegou dentro do Vasco sem nenhum recurso para o clube, sem nenhum planejamento, sem nenhum plano de negócios, e demonstra o que eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos, a incapacidade e a falta de planejamento dessas pessoas que atualmente estão dentro do clube. E além de ele acreditar muito também na reviravolta aí no judiciário do Rio de Janeiro, no judiciário, né, acreditando que as mudanças possam acontecer, ele ontem definitivamente se posicionou não somente como um candidato ou não somente como um futuro presidente do Vasco, mas como um torcedor vascaíno que vai bater de frente com essa atual gestão, ou seja, que vai representar o torcedor. Ele definitivamente está se colocando como a voz do torcedor vascaíno. É claro, é muito importante eu estar aqui, você do outro lado aí também estar aí, reclamando, brigando, deixando o seu comentário, falando sobre esse atual momento do Vasco, mas é muito diferente ter uma pessoa do tamanho do Levenciano, da grandeza que ele tem na mídia, para bater de frente com essa atual situação do clube, para falar o que nós, torcedores vascaínos, sentimos e chegar numa escala proporcionalmente muito maior que se eu estivesse falando aqui chegava. Então realmente é importante isso. Ele falou o seguinte: agora sou um torcedor que ama o Vasco e quero saber para onde vocês vão levar o clube. Então definitivamente é isso que ele vai fazer. Quando tiver que bater de frente, ele vai bater de frente. Quando tiver que falar, ele vai falar. Mas principalmente quando ele tiver que cobrar, ele vai cobrar aí dessas, né, pessoas que estão atualmente dentro do nosso gigante da colina, estão definitivamente até o momento, é o que vem mostrando, acabando com o Vasco da Gama. Qual é a proposta de superávit para 2021, 2022, 2023 e de que maneira que isso vai gerar caixa? Quero saber. De que maneira que nós vamos superar a diferença entre o que nós arrecadamos e o que os nossos concorrentes arrecadam para que a gente possa ser competitivo? E em quantos anos nós seremos com essa diferença de superávit que vai nos dar caixa? Quero saber as contas. Porque vocês podem enganar meia dúzia de bobalhão que fica lá batendo palma. Mas a gente vocês não vão enganar, não. Agora o vascaíno tem voz, tem representante. Vocês têm oposição, e eu vou estar aqui toda semana perguntando as contas. Qual é o planejamento financeiro de vocês? Ou é simplesmente brincar de análise financeira no clube? Qual que é a conta? Qual que é o planejamento? Aonde vocês querem chegar? Vocês querem levar o Vasco para onde? Como? Com que dinheiro? De onde vem o dinheiro?
Quanto que vocês vão dar de superávit? Qual vai ser o caixa? E aí, né, rapaziada, quase finalizando a live, ele falou, ele aí convidou, né, aí essas pessoas atualmente que estão dentro do Vasco, o Jorge Salgado, Júlio Brandt, os atuais gestores do clube, a convidarem, a irem, aliás, conhecer o projeto Somamos, ou seja, em tom de pacificação total do clube e confiança também do trabalho que foi feito por ele, onde a gente sabe, quem tem conhecimento ali, ele viajou ao longo de diversos países aí para desenvolver um projeto que realmente reestruturasse com o Vasco da Gama, e ele ontem, através da live, falou o seguinte: vocês estão sendo publicamente convidados para conhecer o Somamos. Chamou Jorge Salgado, chamou ali Alexandre Pássaro, chamou o Carlos Roberto Osório, todo mundo para ir lá dentro aí do escritório dele na Barra para conhecer o projeto, analisar e ver definitivamente que ele seria a solução para o Vasco, em tom de paz, em tom de amizade. Ainda falou o seguinte: é pelo Vasco e não por vocês. Então acredito que seria muito importante e também um senso de uma humildade gigantesca dessas pessoas que atualmente estão dentro do Vasco sentar, conversar, esclarecer as dúvidas e usar, quem sabe uma pacificação pode ser instaurada. É claro, a gente queria muito ver somente o Levenciano na presidência, mas quem sabe os dois podem se unir, o Jorge Salgado, o Levenciano, para melhorar o clube. O Jorge Salgado, o Levenciano também tirar a sua vaidade, o ego e se unirem para levantar e demonstrar a grandeza que o Vasco da Gama é. Mas isso aí depende. O primeiro passo, que era o do Levenciano, já foi dado em chamá-los ali para conhecer o projeto. Agora depende dessas atuais pessoas que estão gerindo o clube e tomar esse passo importante e ir lá conhecer o Somamos, um dos projetos mais importantes aí que podem definitivamente reestruturar o Vasco da Gama. E por último, para encerrar a live, ele falou sobre os 7 legados aí que o projeto Somamos deixou para o clube. Falou o seguinte: ponto 1, o caminho é mais importante que a tribulação. Ponto 2, o comandante é muito importante. Ponto 3, a política deve ser um debate de estratégia e não de pessoas. Ponto 4, o Vasco necessita de dinheiro novo. Ponto 5, o clube necessita de gestores profissionais em todas as áreas. Ponto 6, o modelo de negócios praticado está ultrapassado. E por último, o Vasco deve inovar e não imitar. Definitivamente é o que nós sabemos, acredito, torcedores vascaínos. Vocês sabem do meu apoio e eu não tenho que ficar me escondendo com relação a isso. Eu declaradamente demonstro apoio ao Levenciano. É claro, vou torcer pro Vasco, independente das pessoas que estão lá dentro. Seria vergonhoso não, mas seria feio, na minha opinião, da minha parte, parar de torcer pro Vasco, porque eu queria na presidência não estar sentado na cadeira. Mas é claro, fico muito triste com essa tua situação, queria muito vê-lo aí na presidência do clube, mas uma coisa é certa: o legado ali, o desejo, o sonho que o Levenciano deixou pro Vasco vai ficar guardado aí pro resto da vida e tá marcado na história do Vasco sem dúvida nenhuma. O Levenciano já marcou uma história dentro do Gigante da Colina, então é claro, parabenizá-lo pela live de ontem e dar um tom de esperança ao torcedor vascaíno. E por último, falar sobre o jogo que vai rolar hoje às 6 horas da noite. Temos aí Vasco e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, terceira rodada, um jogo que não vai ocorrer em São Januário, também não vai ser televisionado, vai dar só para assistir através do pay-per-view da Vasco TV e do pay-per-view aí que a gente tem acesso, quem assinou, é claro, da NET ali, para você ver, tem que ser pago, e também através de site na internet, que a gente sabe que sempre o torcedor vascaíno dá um jeito de acompanhar o nosso Gigante da Colina, e muito provavelmente o Vasco vai com a escalação da seguinte maneira: Lucão no gol, Caio Tenório, Hernando e Ricardo Graça na zaga, o MT na lateral esquerda, porque o Zeca e o Riquelme ainda não têm condições de jogo, Bruno Gomes, Andrei e Carlinhos no meio campo, formando uma trinca de volante, e no ataque Marquinhos Gabriel ou Thales Magno, João Pedro ou Gabriel Peck e Thiago Reis ou Laranjeiras aí, mas praticamente vai ser essa escalação, já com Marcelo Cabo na beirada de campo comandando a equipe, é claro, esperando que na terceira rodada o Vasco venha ganhar o primeiro jogo e venha fazer ali o primeiro ponto, sempre torcendo para a vitória do nosso Gigante da Colina, independente do jogo, independente do time que vai jogar contra, a gente sempre quer ver a vitória do nosso Vascão. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e a nossa família possa crescer
cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e hoje vai ser diferente. Eu vou falar, é claro, saudações vascaínas, mas acima de tudo eu também falo, vai dar Vasco, rapaziada. Vamos que vamos, independente de tudo, saudações vascaínas, independente do seu candidato, independente se você apoia Jorge Salgado, se você apoia Levinciano, se você apoia Júlio Brandt, a gente é Vasco acima de tudo e o respeito sempre tem que prevalecer no meio da nossa torcida. Vamos que vamos, rapaziada, um grande abraço e saudações vascaínas.